Olá, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Sim, é isso mesmo. Nós oramos a Palavra de Deus. E por que oramos a Palavra de Deus? Porque cremos fortemente que na Palavra de Deus existem respostas para cada uma das nossas orações, para cada uma das nossas petições e mais do que isso, a Palavra de Deus é o nosso guia para as orações. É aquilo que nos guia a orar conforme a vontade de Deus. Veja bem, quando nós conhecemos a palavra de Deus e quando nós oramos, nós vamos ao encontro das promessas de Deus para a nossa vida e isso faz com que a nossa oração seja cada vez mais eficaz e cada vez mais efetiva. Veja bem, eu quero te encorajar nesse tempo de oração a gerar em seu coração expectativas nas respostas que Deus tem para as nossas orações. É exatamente isso, a nossa oração é um diálogo estabelecido com Deus, o nosso Criador, o nosso Pai eterno, que nos ama e obviamente que quando nós nos dirigimos ao nosso Pai, Ele não vira as costas para nós, mas sim, Ele quer nos dar uma resposta. Meu nome é Jair Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo de compartilhamento da palavra e de oração. Desde já, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Sabe? Compartilhe, envie, seja generoso compartilhando isso que você está recebendo aqui de forma tão graciosa. Também quero te pedir que curte aqui embaixo, né? Dá um joinha para que haja mais relevância nesse conteúdo, para que alcance mais pessoas e deixe o seu comentário. E no seu comentário, deixe um pedido de oração. Diga lá o que você precisa para que nós estejamos orando por você. Diga também o quanto que tem sido importante para você esse compartilhamento diário. E por fim também eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal. Se inscrevendo, você nos ajuda a crescer e crescendo nós podemos alcançar muito mais pessoas e espalhar essa boa nova do Evangelho para o maior número de pessoas que Deus nos permitir. E o que eu quero te dizer também é que hoje, na sequência do que a gente estudou ontem, né, que foi publicado ontem no vídeo anterior, sobre as armas que Deus nos dá para a batalha espiritual. E hoje eu quero te apresentar mais uma poderosa arma de batalha espiritual que Deus nos dá e nos ensina através da sua palavra. E essa arma, ela é, como muitas vezes a gente percebe as coisas de Deus, é o contrário, é o paradoxo daquilo que o mundo apresenta. É um paradoxo o que Deus nos chama. O reino de Deus, ele inverte a ordem das coisas para que a gente perceba que a glória sempre seja dada por Deus. E para isso, eu quero compartilhar com você hoje 3 textos da palavra de Deus. 3 textos. Nós vamos ler 2 textos no Velho Testamento e vamos ler um texto no Novo Testamento para embasar a nossa oração e esse conhecimento acerca de mais uma poderosa arma de batalha espiritual que a Bíblia nos disponibiliza. Bom, o primeiro texto que eu quero ler com você está lá no livro de Neemias. É um livro histórico da Bíblia, né? E nesse livro de Neemias há um momento maravilhoso onde o povo começa, depois de restaurar os muros, depois de restaurar toda a realidade que havia sido destruída pela invasão e pelo sequestro do povo pelos babilônios, e agora, depois de muitos e muitos anos, a palavra de Deus voltava a ser ensinada. Então, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a palavra diz assim: Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá.
É isso mesmo. Uma poderosa arma de batalha espiritual que Deus nos ensina é a alegria, é nos alegrarmos em Deus, é sermos alegres. Mas não é uma alegria de ficar rindo toda hora, rindo à toa. Isso é outra coisa, isso não é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é um sentimento, é uma emoção que surge daquilo que é mais profundo em nós, que é a presença do Espírito Santo, a presença de Deus em nossa vida. É quando essa alegria, ela não é baseada nas circunstâncias, mas é uma alegria baseada nas promessas que Deus tem para a nossa vida. Quando nós estamos enfrentando adversidades, quando nós enfrentamos os grandes problemas da vida, as nossas grandes batalhas, nós devemos nos alegrar no Senhor. Saber que a alegria de Deus em nós nos fortalece para a batalha. Porque o que pode ser mais contraditório e paradoxal do que você passando por um momento de luta difícil e surge no seu interior, no seu coração, uma alegria que te fortalece, que te sustenta, que te dá esperança, sabe? Que te anima para que você lute, para que você batalhe. O contrário da depressão, a alegria, ela traz em você um entusiasmo, uma força. A depressão, ela te enfraquece, a depressão, ela te coloca num lugar de inutilidade, de incapacidade, de um sentimento de, sabe, tão triste, de não conseguir reagir, de não querer viver. Mas a alegria do Senhor, ela te fortalece, mesmo que as circunstâncias não sejam boas, mesmo que o tempo seja difícil, mas Deus tem uma promessa para nós. E quando nós conhecemos as promessas de Deus, nós não nos alegramos na circunstância, mas nós nos alegramos no Senhor. Talvez você esteja vivendo um momento de luto, talvez você esteja vivendo um momento de tristeza, vivendo um momento de frustração, de alguma perda, mas a palavra diz para você que Ele, o Senhor, Ele é eterno, é aquele que traz e faz novas todas as coisas. As promessas de Deus para nós devem gerar em nós uma alegria sobrenatural, ou seja, além da circunstância. E aqui o texto da palavra em Neemias diz: a alegria do Senhor nos fortalecerá. E que alegria? A alegria do Senhor, quando o Senhor se alegra. E aqui eles estavam no momento em que Deus estava se alegrando com aquele povo que estava voltando para o Senhor, voltando para os pés do Senhor. E quando você se volta para o Senhor, quando você se entrega na dependência, Deus se alegra. O segundo texto que eu quero compartilhar com você está aqui no livro de Salmos. Isso mesmo. Perdão, não é o livro de Salmos. Está no livro de Abacuque. Tá? Tem muitas passagens de alegria no livro de Salmos, mas o que eu quero ler é no livro de Abacuque, e é como se fosse um cântico que Abacuque ele profere, que ele declara no meio de uma situação tão difícil, num momento tão escasso. Olha que declaração poderosa que o profeta Abacuque declara. É assim, o capítulo 3 do livro de Abacuque, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Versículo 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo e me faz andar em lugares altos. Para o mestre de música e para os instrumentos de corda. É um salmo, é um cântico, é um louvor de reconhecimento de que mesmo diante da circunstância, nas promessas de Deus nós podemos nos alegrar. Não são as circunstâncias que dizem sobre o nosso humor, não são as circunstâncias que dizem sobre a nossa fé, não são as circunstâncias que dizem sobre a nossa alegria,
mas as promessas de Deus, em saber que mesmo que agora estejamos passando por um momento difícil, mas a promessa de Deus é que nós venceremos, chegaremos do outro lado. Então, pela fé, nós já nos alegramos, pela fé nós nos exaltamos e exultamos no Senhor e reconhecemos, sabe, que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Então, diante da adversidade que você está vivenciando, eu não te digo que se alegre com essa adversidade, mas eu te digo que se alegre no Senhor, porque Ele tem um milagre para fazer na sua vida, Ele tem uma resposta para esse momento que você está vivendo. Ele sim vai te levar do outro lado dessa batalha e te fazer vitorioso. Louvado seja Deus. E o último texto que nós vamos ler hoje está ali na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. E o Paulo, apóstolo, ele diz assim para os filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente te direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Alegrem-se no Senhor. Não se alegre pelas circunstâncias. Não, de forma alguma. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Não é isso que a palavra nos ensina. Ela nos ensina, alegre-se no Senhor. E por que nós oramos a palavra? Porque essa é a resposta que nós temos. A palavra de Deus é a resposta que nós precisamos para nos alegrarmos e sermos fortalecidos, independente da circunstância que você possa estar vivendo, que você possa estar experimentando. Vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que criou todos os sentimentos e as nossas emoções. E uma das emoções que o Senhor criou em nós chama-se alegria. E a alegria que o Senhor deposita sobre a nossa vida nos fortalece em meio às circunstâncias. Por isso, Deus, neste momento, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração, esta mensagem, onde quer que ela esteja agora, e que o Senhor gere uma alegria baseada na esperança da Tua palavra no coração dessa pessoa. Talvez essa pessoa está vivendo um momento de depressão, um momento de luto, está vivendo um momento de grandes perdas na sua vida, vivendo um momento de decepção, de frustração, um momento de traição, um momento de doença, uma enfermidade grave na sua vida. Mas Deus ensina cada uma dessas pessoas a usar mais essa arma de batalha espiritual, que é a alegria do Senhor, porque a Tua alegria, Pai, não nos deixa cair na depressão, a Tua alegria não nos deixa desanimar, ela nos dá força para continuarmos lutando, para continuarmos crendo. Por isso, enche o coração de cada uma dessas pessoas dessa alegria sobrenatural, Deus, que vem do Teu Espírito Santo. Move sobre cada coração desse dia, eu te peço. Move sobre cada vida, eu te peço, ó Deus, no nome santo de Jesus. Encha, Pai, cada uma dessas pessoas que ouvem esta oração agora de uma alegria sobrenatural, oriunda do Teu Espírito Santo, sustentada pela palavra do Senhor e pelas promessas do Senhor na vida de cada um. E eu agradeço a Ti, Deus, certo que o Senhor é um Deus alegre, é um Deus feliz, que sabe trazer sobre nós e compartilhar conosco, Pai, do Seu caráter, compartilhar conosco desse atributo maravilhoso que o Senhor tem, que é a alegria e que se manifesta através das nossas emoções e sentimentos. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí. Que você que está acompanhando agora receba da alegria de Deus sobre a sua vida, porque nós continuamos aqui, como sempre, orando a palavra e certo que Deus responde a nossa oração com sinais, maravilhas, com a sua palavra e através das suas promessas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro orando a palavra de Deus.